Vamos seguir com a nossa trilha da conferência de fatura e agora estamos na etapa de conferir os valores retroativos. E nós faremos isso em dois momentos. No primeiro, que agora a gente vai focar nas cobranças pro rata. No segundo, focaremos nas movimentações por mês cheio. Seguindo com as prorratas, a gente vai utilizar como referência o analítico da Mil, que é aquele analítico que você já conhece, que a gente vem trabalhando com ele. Nós separamos as movimentações mês entre as guias, checamos se elas são devidas, se elas foram processadas nos planos e nas subs corretas. E você lembra que eu comentei que a coluna retroativa a gente ia fazer a conferência em um outro momento. Esse momento chegou, é agora que a gente vai focar nele. Só lembrando que essa informação de retroativo veio desta outra guia de mensalidade retroativa que estava lá no analítico de faturamento. Nós agrupamos, né, os valores por pessoas e por movimentação e colocamos nas respectivas linhas aqui nas abas de movimento mês. Então, o que a gente vai fazer agora basicamente é conferir se isso daqui está certo ou não. E lembrando também que a cobrança pro rata é proporcional à quantidade de dias que a pessoa ficou ativa no plano. Bem, a primeira etapa, né, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é checar qual o período de cobertura desta nota. Normalmente, essa informação aparece ou na fatura ou no boleto em PDF. Nesse nosso exemplo, para facilitar, ela está lá no analítico original. Aquele primeiro analítico, antes da gente dividir aqui os lançamentos em abas, né, eu deixei nessa primeira guia o arquivo original da operadora, justamente para nós fazermos essa consulta. Então, aqui fala que a cobertura é de 5 de maio a 4/6. Você pode anotar essa informação em algum caderno, né, algum lugar aí para você consultar depois. Eu vou levar, para ficar mais fácil, aqui para a guia que a gente está trabalhando, que é a inclusão mês. Então, vou deixar aqui onde não vai atrapalhar, porque nós vamos ter que consultar essas datas à medida em que nós faremos as fórmulas. E como que a gente vai fazer essas tão famosas fórmulas, esses cálculos de prorata? Aqui, não se atenha muito à conta em si. Tá? O mais importante é que você entenda a lógica do que a gente vai fazer. Entendendo a lógica, as fórmulas são bem mais simples de você resolver. Tá? O grande problema desse tipo de cálculo é que muitas vezes as pessoas fazem no automático e não estão entendendo realmente o que está acontecendo. Isso dificulta muito, porque exige uma certa complexidade no raciocínio lógico aqui. Tá? Mas se você acompanhar direitinho, eu te garanto que você vai entender, que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças como a gente pensa às vezes. A primeira etapa, para a gente conferir se o valor é correto, falando de uma fatura pro rata, é trazer aqui para a planilha o valor da mensalidade do plano, da mensalidade completa. Então, vou pintar aqui essa coluna de outra cor para ficar mais fácil da gente identificar. Isso aqui eu vou colocar um pouco mais para frente. E para isso, para trazer a mensalidade, a gente vai utilizar aquela tabelinha de prêmios que você já conhece também. Tá? É basicamente levar o valor daqui para lá. Então, a gente vai fazer um PROC-V com o plano. Nome do plano. E aqui tem que ser o plano que está na fatura, tá? E não o plano da planilha de movimentação. Porque, por exemplo, nesse caso, que os planos estão diferentes, o valor da prorata foi feito pela operadora considerando que tem de informação lá. Então, se era para ter entrado no ouro, mas entrou no conforto, o valor que vai ser considerado é o conforto. Então, a gente vai ter que sempre olhar para ele. Tá? Então, nessa análise, sempre considere o valor do plano que a pessoa está cadastrada, independente se é certo ou se é errado. Voltando aqui, igual PROC-V, selecionamos o nome do plano, da fatura, ponto e vírgula, vamos para a tabela de valores, selecionamos o plano e os valores, damos F4 se não tiver, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Então aqui ele trouxe os valores, que aqui a gente chama de valor cheio, né, que é o valor da mensalidade para o mês todo. Agora, a gente precisa entender qual que é o valor dessa mensalidade por dia. Então aqui, basicamente, a gente vai dividir por 30. Mas será que é por 30? Ou é por 31? Ou é por 29? Ou é por 28? Bem, para você ter certeza disso, é importante que você converse com uma operadora. Você entre em contato com a operadora que você está conferindo e questione eles como que eles fazem essa conta, né? Se eles consideram 30 sempre, ou se eles sempre olham ali para a quantidade de dias do mês. Porém, não digo que padrão, mas o mais comum no mercado é o seguinte: se o período de cobertura sempre começar no dia 1º, então você vai seguir a quantidade de dias do mês. Então, se é janeiro que tem 31 dias, você vai dividir por 31. Se for um mês que tem 30 dias, você vai dividir por 30. Agora, se o início da cobertura for uma data diferente do dia 1º, que é o caso
desta nota, né, que começa no dia 5, então tende a ser sempre por 30. Mas, como eu falei, existem diferenças, né, porque isso não é uma regra padronizada, né, é uma prática de mercado. Então, pode ser que tenham operadoras que sempre dividem por 30, mesmo começando no dia 1º a cobertura, e outras operadoras que sempre contam exatamente a quantidade de dias daquele período, mesmo que comece numa data diferente do dia 1º. Tá? Mas a regra, no geral, é essa. Então, o que eu te aconselho? Tenta fazer seguindo essa regra que eu falei. Se você vê que não deu certo, então você muda e tenta dividir ou por 30 ou por 31 e depois pede a validação da operadora, porque essa validação costuma demorar bastante. Então, não adianta, né, não costuma adiantar a gente esperar eles confirmarem para só então fazer a conferência. Os prazos não batem muito. Então, vamos seguir aqui da forma como eu falei. Se tiver alguma divergência, depois a gente aciona a operadora. Então, aqui a gente vai fazer o valor diário. Como esta fatura se inicia a cobertura no dia diferente do primeiro, né, que no caso é dia 5, a gente vai dividir o valor da mensalidade por 30. Então, aqui também eu vou copiar a formatação. Ou seja, por dia, esse plano custa R$ 22,99. Vou deixar aqui como um cifrão. Então, eu já sei quanto que o plano custa por um dia. E eu sei também o valor que foi cobrado de retroativo, ou R$ 0, ou 91, ou 123, enfim. Então, o que eu preciso saber agora é quantos dias a operadora está cobrando de retroativo. E para isso, eu pego o valor do retroativo que está sendo cobrado e divido pelo valor diário. E aqui vai me dar um resultado. E aqui você tem que ter muito cuidado, porque é aqui onde muitos erros acontecem. Na hora que você dividir o valor do retroativo pelo valor diário, lembra que a gente não tem certeza ainda se esse valor diário é por 30 ou por 31 dias. Então, quando você calcula a quantidade de dias, você sempre precisa aumentar as casas decimais para 2. Sempre tem que ser 2 casas decimais. Por quê? Porque o resultado aqui depois da vírgula sempre tem que ser 00. Tem que ser um número redondo. Por exemplo, se aqui eu dividisse por 31, vou dividir por cá. Olha quanto que deu o resultado, né? Quando eu faço análise de 2 dias. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Ó, aqui está falando que são 4,13 dias. Está errado, porque cobram-se dias completos. Então, tinha que ser 4,00 ou 5,00 e não 4,13. Então, se der alguma coisa diferente de 00 depois da vírgula, você vem aqui e tenta mudar o número. Se você dividiu por 30, faz por 31. Se você dividiu por 31, faz por 30. Aqui, como eu comentei, nesse exemplo, o operador optou em deixar por 30 dias. Porque aqui deu todos redondinhos. Então, aqui a gente sabe a quantidade de dias que está sendo cobrado. Então, vou escrever aqui dias cobrados. Muito bem. Agora, o que a gente tem que saber? Como que a gente vai checar se esse valor está certo ou errado? A gente vai contar o início de vigência de cada pessoa a partir da quantidade de dias que ela ficou ativa e que está sendo cobrada no plano. Então, por exemplo, essa pessoa está sendo cobrado 4 dias de retroativo. Se essa vigência dessa fatura, né, a cobrança mês, começa no dia 5 do 5, eu tenho que contar 4 dias para trás do dia 5 do 5. Então, aqui seria dia 1º do 5. Isso significa que essa pessoa foi cadastrada, o início de vigência dela é dia 1º de maio, e aí do dia 1º ao dia 4 está sendo cobrado o retroativo, que é esse valor aqui de R$ 91,97. E a partir do dia 5 de maio está sendo cobrada a mensalidade de mês normal dela. Então, eu tenho que fazer essa conta daqui para trás. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a data de início da cobertura, que é dia 5 do 5, entre aspas, tá? Então, 5 do 5 de 2024, fecha aspas, menos dias cobrados. E aqui ele vai me dar um valor. Vamos já fazer para todos? E aí, eu vou alterar aqui o número para a data abreviada. Então, ele me trouxe uma data. Então, por exemplo, aqui, esse caso que eu falei, que está cobrando 4 dias, o início da vigência da pessoa na fatura é 1 do 5. Aqui está cobrando 34 dias, então o início de vigência é 1 do 4. Então aqui eu vou colocar vigência, fatura. E essas pessoas que não tiveram cobrança retroativa, que está zerado, você vê que o início de vigência ficou para 5 do 5, ou seja,
é a data que a pessoa começa a ser faturada aqui em junho mesmo. Então tá certo não ter valor retroativo se efetivamente essa vigência estiver correta. E aí como que a gente vai saber isso agora? A gente precisa comparar essa data de vigência com a que o cadastro informou na planilha de movimentação. Então a gente vai fazer um menos igual a vigência da fatura menos a vigência da vida. Vamos arrastar para baixo. Aqui ele deu um erro, vamos selecionar e formatar a célula. Vamos em número. Então aqui, ó, aqui está em dias também. Então eu deixei tudo em 00. Não pode, vou colocar aqui, ó, diferença de dias. E colocar também um filtro. Então todos que derem 0, a diferença 0, está correto. Então aqui, ó, esses que estão com 0, a data da fatura bate com a data do cadastro. Ó, vigência 1 do 5, vigência 1 do 5. Então esses estão ok. A gente vai ter que dar uma olhada nos outros, que está com 5, com 2 e com 407. Se a diferença fosse somente de um dia, é que aqui não teve nenhum caso assim, mas se fosse somente um dia, a gente costuma acatar como correto. Porque esse um dia pode ser, por exemplo, a pessoa foi incluída no dia e começou a ser cobrada na outra. Ou nas exclusões, que é mais comum. A pessoa foi excluída no dia e a partir daquela data ela não usa mais o plano. Ou ela, às vezes, é excluída no dia e ela tem direito ainda a usar naquele dia e somente no dia seguinte deixa de ser cobrado. Então, pode dar uma diferença de um dia, a gente costuma considerar, a não sei que seja um montante muito alto, né? Por exemplo, 400 pessoas com a diferença de um dia já dá 400 dias, né? Então, aí a gente teria que questionar a operadora. Mas, de uma forma geral, né, para a quantidade de movimentações que a gente está vendo aqui, um dia é tranquilo para deixar. Agora, a partir de 2 dias, não. 2 dias a gente precisa ir a fundo e entender o porquê que tem essa cobrança diferente. Então, aqui a gente tem casos mais normais, né, de 2 e 5 dias, e um mais gritante de 407 dias. Vamos olhar primeiro esse. Aqui trata-se de uma inclusão, onde a vigência no cadastro é 25 de março de 2023. E a vigência na fatura é 5 de 5 de 2024. Aqui, parece que quem preencheu a planilha preencheu com a data errada, porque ela fez a movimentação no dia 20 de fevereiro de 2024 e colocou como vigência 25 de março de 2023. Então, tudo indica que esse 2023 aqui, na verdade, era 2024, a pessoa cometeu um equívoco aqui ao digitar. Porém, ainda que fosse 2024, não estaria de acordo com a fatura, porque o início da fatura foi em 5 do 5. Então, aqui a gente precisa enviar para o cadastro analisar. Ainda que a gente soubesse, tá, gente? Ainda que aqui fosse, por exemplo, dia 5 do 5 de 2023. Então, o dia e o mês batesse com a fatura. Só o ano que não, a gente teria que mandar para eles checarem, né, para saber se realmente foi só um erro de digitação ou se não. Então, aqui a gente vai vir na crítica, que foi aquela coluna que a gente abre no que a data de vigência na fatura está diferente do controle de movimentação. E a mesma coisa vai acontecer para os demais. Por mais que seja uma diferença de 5 ou de 2 dias, a gente precisa checar para saber se está correto mesmo. Então, a gente vai copiar, pintar de vermelho. Tranquilo, vocês não acham? Aqui foi bem de boas. O segredo nessa etapa do processo é você se organizar. Então, vá fazendo as fórmulas, a análise e dando nome nas colunas. Assim você não vai se perder e vai saber exatamente do que se trata cada uma dessas informações que você está colocando. Então, a gente já fez assim as inclusões, vamos agora para as exclusões. As exclusões, a lógica é a mesma. A única diferença é que ao invés de nós analisarmos a quantidade de dias que a pessoa vai ser cobrada, vai ser o período que ela vai ser devolvida. Afinal de contas, a pessoa estava ativa, ela foi cobrada no mês anterior, né, na fatura anterior, o mês cheio, o mês de abril cheio, porém ela foi cancelada no decorrer da competência de abril. Então,
teve um período ali que ela não utilizou o plano e que agora precisa ser ressarcido. Então é essa conta que a gente vai fazer, mas o processo é bem semelhante. Tanto é que eu vou copiar o cabeçalho. Para a gente usar como referência. Bem, a primeira etapa é a mesma. A gente vai precisar olhar o valor de mensalidade cheio de cada plano. Então, igual para o AQV, selecionamos o plano, vamos lá, nossa tabela de prêmios, selecionamos a tabela, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Ó, todos estão com plano, então, maravilha. Agora, a gente vai fazer a conta do valor diário. Vamos pegar a mensalidade e dividir por 30. Deixar aqui como cifrão, dinheiro. E agora a gente vai calcular a quantidade de dias que foi cobrado. Nesse caso, como são exclusões, são dias devolvidos. Então a gente vai mudar aqui, mas a conta é a mesma. A gente vai pegar o valor do retroativo e dividir pelo valor diário. E aqui vale aquela mesma regra, a gente precisa diminuir as casas decimais para 2. Então aqui em cima a gente seleciona nesse diminuir casas decimais, na página inicial. Então aqui, ó, vê que todos deram 0,00. Então, realmente a conta tem que ser feita aqui dividindo por 30. E aqui a gente vai fazer aquela mesma conta regressa de verificar a data final de vigência a partir da quantidade de dias que foram devolvidos. Então, a vigência de fatura, na verdade, é fim de vigência de fatura. Fim de vigência de fatura. Opa, já tinha escrito vigência, fim de vigência fatura. Só que aqui tem um detalhe, uma atenção muito especial que você tem que tomar quando se trata de exclusões, tá? Antes de mais nada, vamos checar aqui qual que é a data início da cobertura, dia 5/5 de 2024. Então, a gente vai fazer aquela conta igual, abre parênteses, 5/5 de 2024, fecha parênteses, menos a quantidade de dias devolvidos, certo? Tudo bem, então aqui a gente vai chegar numa data. Já vou selecionar aqui, inclusive, a coluna e mudar o formato para data abreviada, que aí vai ficar mais simples. Então, essa pessoa não teve devolução retroativa, então ela foi excluída para o dia 5/5 de 24 mesmo, que faz todo sentido. Porém, lembra nas aulas de matemática que sinal igual com sinal com mesmo, aliás, dois sinais iguais, né, menos com menos ou mais com mais, vira um sinal positivo. Então aqui o que que nós temos? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Se eu falei que a conta é 5/5 de 2004, eu faço menos 4 dias, ele não pode dar 8/5, né? Porque ele está caminhando para frente, no caso. Mas aqui, a gente tem que lembrar que como o valor do retroativo estava negativo, na hora que eu divido esse valor pelo valor diário, o resultado fica negativo também. E aí, na hora de fazer essa conta aqui para chegar no fim de vigência, ele faz 5/5 menos 4. Esse menos com esse menos que são iguais, vira o mais. Então, ao invés dele diminuir, ele está acrescentando, ele está somando 4 dias. Entenderam? Então, isso é muito particular nas exclusões, tá? Nas exclusões que você tem que se atentar com isso por conta aqui do sinal de menos que tem na devolução. Para a gente não ter problemas com isso, porque isso aqui vai confundir muito a nossa análise, o que que você pode fazer? Aqui no fim de vigência fatura, antes da célula, ó, deixa eu tentar aumentar aqui um pouco o zoom para ficar bem nítido. Você vai selecionar na célula, onde tem a fórmula, antes da célula com a quantidade de dias, que no caso é U2, mas depois do menos, você vai escrever ABS, abre parênteses e fecha parênteses no final da fórmula, desta forma. E aí, olha só o que aconteceu com essa data do dia 8/5, virou 1/5. Agora tá certo, porque eu comecei a contar do dia 5/5, tiro 4 dias, vira 1/5 de 24. Por quê? Essa fórmula ABS que nós colocamos, ela transforma qualquer número em positivo. Se ele for positivo, fica positivo. Se ele for negativo, ele transforma em positivo também. E aí não dá esse tipo de problema na nossa vida. Então não esqueça de utilizar ela ou de pelo menos tirar o menos aqui, nem que seja manualmente, para não dar problema na conta. Vamos arrastar a fórmula para todas, então a gente já chegou na data a fim de vigência, e aí a gente vai comparar esse fim de vigência com
o fim de vigência informado pelo cadastro, que está aqui nessa coluna Q. E aqui, olha só, a gente tem muita diferença, viu? Esses que estão com valor é porque não tem a data fim de vigência aqui. São aqueles casos que nós não identificamos no cadastro. Mas todos os demais vieram com a diferença bem alta. Ó, alguns vieram com 31 dias de diferença. Então, por exemplo, essa pessoa não está tendo devolução retroativa, né? Está zerado. Então, a exclusão ficou para 5/5. Porém, o fim de vigência era 4/4, de acordo com o cadastro. A mesma coisa, por exemplo, aqui. Na fatura, o fim de vigência ficou 27/4, porém, no cadastro era 27/3. Então, todas estão com a diferença bem alta. Aqui é 65 dias, tá? Mais alta ainda. Podem ter acontecido algumas coisas. Pode ser que a pessoa que enviou a exclusão enviou com a data errada. Se mandou com um layout, pode ser que esse layout tenha sido preenchido incorretamente, né? Colocado lá uma data errada numa linha e jogado para todas as outras. Pode ter sido por conta da data corte, que a operadora jogou para uma determinada data e a pessoa que preencheu aqui não se atentou. Enfim, N casos podem ter acontecido. Mas todos eles a gente vai precisar que o cadastro faça análise e nos diga o que aconteceu. Então a gente vai selecionar esses casos e vamos colocar aqui data fim de vigência ou data de exclusão também. Não corresponde à data do controle de movimentações. Deixar para todo mundo. E vamos pintar também aqui em vermelho. Se bem que todos estão em vermelho a essa altura do campeonato, né? Porque os que não estão com a diferença, a gente não localizou o cadastro. Então aqui também já está ok. Então as exclusões, fizemos a nossa análise. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o retroativo das alterações de plano e das transferências.